Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonete, estamos aí com mais um vídeo para vocês, mais uma dica aí de engenharia de estruturas, tá? Antes de começar, eu quero agradecer quem está acompanhando o canal, quem está comentando os vídeos, tá? A galera que está participando aí junto comigo aqui desse compartilhamento de informações, de conhecimentos, tá? E hoje o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre algumas noções básicas do projeto estrutural, tá? Como é que eu penso, como é que eu analiso, quais os procedimentos básicos para mim elaborar um projeto estrutural, tá? Para você principalmente que quer se especializar em projetos de estrutura, quer ser um calculista, tá? Então aqui vai algumas noções básicas, tá? Espero que vocês gostem e aprendam, tá? Primeiro, o que é pensar em um projeto estrutural, certo? O que é pensar em projeto estrutural? Primeiramente, a gente vai ter o quê? A gente vai pegar uma situação, eu vou idealizar uma situação para vocês aqui, tá? Digamos que a gente vai fazer um projeto que ele seja real, tá? E que ele seja um projeto legalizado. Ou seja, eu vou precisar de um arquiteto que desenvolva a parte artística desse projeto, a parte de concepção, e eu como engenheiro eu vou analisar os elementos, eu vou calcular esses elementos para ver se eu tenho funcionalidade, ver se eu tenho economia e ver se eu tenho segurança, tá? Então digamos que aqui eu tenho um arquiteto, tá? Esse é o arquiteto, e esse aqui é o engenheiro que sou eu, tá? Engenheiro que vai desenvolver o projeto estrutural, tá? O arquiteto ele vai pensar aqui, ó, como é que vai ser a distribuição do espaço, tá? Da minha edificação. Pode ser uma casa, pode ser um prédio, pode ser uma praça, tá? Alguma coisa que tenha a cultura do cliente, a cultura daquela cidade, a cultura daquele bairro, a cultura daquele cliente, daquele profissional, daquele advogado, daquele médico que está interessado em desenvolver um projeto da sua casa, ou então uma empresa incorporadora que quer desenvolver o prédio de mais um dos seus prédios, tá? Então ele vai pensar como é que vai ficar o ambiente, tá? Aqui, ó, o ambiente, tá? A temperatura daquele ambiente, a acústica daquele ambiente, tá? Questões sociais, tá? E culturais, dependendo do tipo de projeto. Então o arquiteto ele vai conceber, tá? Um anteprojeto, tá? Ele vai conceber um anteprojeto que um projeto bem elaborado, então um projeto que é definido por etapas, um projeto que hoje é considerável teoricamente um projeto bem desenvolvido, é um projeto que tem sobretudo, né, um projeto que tenha sobretudo um anteprojeto, tá? Um anteprojeto, tá? E depois ele vem a ter um projeto executivo. Projeto executivo, tá? Qual é a parte interessante que é bom a gente falar aqui? Por quê? Porque eu posso ter um arquiteto trabalhando junto com o engenheiro aqui no anteprojeto e na análise, tá? Na análise, uma análise prévia dessa estrutura. Eu posso ter que o arquiteto e o engenheiro trabalhando. Quem vai me dizer que esses elementos, que a viga, que o pilar, que a laje satisfaz o meu projeto? É o engenheiro, tá? Ele vai fazer uma análise, vai fazer um cálculo, ele que tem a capacidade de analisar, calcular esses elementos e dizer que aquelas peças, que aquele sistema estrutural está adequado. A gente precisa do arquiteto para quê? Para ele desenvolver uma concepção artística, tá? Social, cultural daquele projeto, para que venha satisfazer o cliente de uma forma mais adequada. Falando assim de modo bruto, né? O arquiteto ele vai pensar como é que aquilo vai ser feito e o engenheiro vai lá calcular e vai executar, tá? Isso é uma regra básica que a gente tem desde a graduação até a especialização, tá? Então a gente tem um anteprojeto, tá? Ele pode ser elaborado com o engenheiro e com o arquiteto. Eu posso ter um anteprojeto elaborado só pelo arquiteto. Então isso aí vai dar de como a situação vai ocorrer, tá? Então aqui a análise ela tem que ser feita pelo engenheiro. Essa análise tem que ser feita pelo engenheiro. O engenheiro tem
os conhecimentos técnicos para analisar essa estrutura, até que se chegue a um projeto executivo, ou seja, um projeto que ele vai estar regularizado na prefeitura, junto à prefeitura, e tem a técnica dele, tá? Tem condições técnicas, tá? Técnicas e econômicas para ser executado esse projeto, tá? Então ele vai ser um projeto executivo, vai ser um projeto, digamos que, entre aspas, o projeto final, já que durante o processo de construção e de projeto e da própria obra, quando a obra está sendo construída, a gente tem várias revisões, tá, de projeto, tá? Mas o que é que acontece? O que é que esse projeto ele tem que atender, tá? O que é que esse projeto tem que atender? Ele tem que atender a três, que na minha opinião são três requisitos básicos, tá? É a funcionalidade, a economia e a segurança, tá? Tanto o arquiteto como o engenheiro, eles têm que pensar nesses três fatores. Só que cada um pensa de uma visão diferente. O que é funcionalidade aqui, ó? Funcionalidade é o quê? É você fazer um projeto que se adeque a várias situações. Por exemplo, você fazer um projeto que seja fácil de implementar os projetos de instalações, tá? Instalações, seja ela hidráulicas, elétrica, de incêndio, de SPDA, entre outros, ar-condicionado, gás e várias outras situações, depende do projeto. Instalações, você tem funcionalidade, desempenho da edificação, como é que qual a funcionalidade desde a fundação até a cobertura dessa edificação, em relação ao vento, em relação ao sol, em relação à acústica, a temperatura dos ambientes, tá? Isso aqui tudo vai na funcionalidade. Se esse prédio ele é funcional, se ele vai servir realmente para aquele cliente, para aquelas pessoas que vão habitar aquele prédio, tá? Eu estou falando de uma forma de prédio porque o que? Eu vou dar exemplo desse prédio aqui, ó, de 2 pavimentos e mais uma cobertura, tá? Então, ele tem que ser funcional, ele tem que ser útil esse prédio, de todas as formas, tá? É claro que na maioria das vezes a gente não consegue ter uma funcionalidade 100%, né? A gente não consegue agradar o cliente 100% e até uma questão cultural, certo? Que envolve a parte profissional e a parte do cliente, o que o cliente quer e o que a gente pode fazer, né? Tá? Então, e a economia aqui, ó, a economia nada mais é do que planejamento, né? Planejamento e gerenciamento, tá? A minha obra ela vai custar de acordo com o que eu planejar e de acordo com a minha gestão, né? Se eu tenho uma obra bem planejada e uma obra bem gerenciada, certo? Eu vou ter um custo adequado com o que eu planejei, tá? Então eu preciso planejar, eu vou gerenciar para que eu tenha meu planejamento de acordo com o que eu planejei, né? Ficou meio redundante assim, mas tudo bem. Mas é isso aqui, economia influencia no planejamento e gerenciamento. Você tem uma obra que você escolher um sistema adequado, se aquela obra foi de estrutura metálica, se ela foi de concreto armado, se ela foi de madeira, você escolher uma economia, se estabelecer uns parâmetros para que ela seja executada, certo? De uma forma econômica, que não venha pesar tanto no bolso do seu cliente. Então você tem um planejamento e gerenciamento para que você consiga atingir esse objetivo, tá? Então, isso aqui é o meu segundo requisito básico, tá? E a segurança, tá? A segurança é que para nós engenheiros calculistas é um fator primordial, tá? O que é segurança? É você ter fatores, tá? Fatores que façam que aquela edificação ela tenha uma segurança, tá? Ela tem uma segurança a mais. A partir de cálculos, tá? A partir de cálculos você vai definir, você vai acrescentar, tá? Uma segurança a mais. Um exemplo bem prático aqui pra gente entender, tá? Eu tenho aqui um pilar que ele é de aço, tá? E eu tenho, vou apagar aqui um pouco, eu tenho um carregamento aqui N, tá? Que ele vale 500 kN. Exemplos, tá? Só um exemplo, tá? Então, eu tenho um aço e tenho um carregamento aqui, ó. Esse meu pilar, tá? Esse meu pilar tá carregado. O que é que eu faço para ter uma segurança?
Esse aqui é um exemplo, tá? O que eu faço com segurança? Eu majoro essa carga em... Eu pego esse 500 e multiplico por 1,4, tá? Que isso aqui tá na NBR 6118, tá? Que é a NBR de projetos estruturais de concreto, tá? Então, eu majoro essa carga aqui, ó, a 40%, eu multiplico por 1,4, ela vai para quanto? Ela vai para aqui para 700 kN, tá? Ela vai para 700 kN. Então eu estou majorando essa carga. O que é que eu vou fazer com o meu aço? Certo? O meu aço, ele tem 50 kN por centímetro quadrado de resistência. O CA50, tá? O CA50, certo? Desculpem aí pela bagunça, mas vocês entendem isso que eu quero falar, tá? É que eu quero fazer um pouco rápido para não ficar tão longo, que vocês entendam, fixem um aprendizado, tá? Então eu pego essa carga aqui, divido ela por 1,15, ó. 1,15. Eu estou minorando a resistência do meu material, ou seja, eu estou fazendo duas coisas de uma vez só. Estou majorando a carga e estou minorando a resistência do material. Isso aqui é um tipo de segurança que o engenheiro ele deve, tá? Isso aqui não é uma escolha do engenheiro, ele tem que fazer isso aqui, tá? Ele tem que adequar o projeto dele para isso. Então falei aqui dos 3 requisitos básicos do projeto estrutural, tá? Que tanto o arquiteto como o engenheiro tem que atender. Claro que na visão do arquiteto é uma coisa isso aqui, e na visão do engenheiro é outra. Na maioria das vezes o arquiteto quer fazer muita coisa para a questão da estética, que o engenheiro vem aqui e diz, ó, faz dessa forma que tu vai economizar um pouco e também vai ficar legal, vai ficar um projeto legal. Então influencia aqui na economia, tá? E uma parte principal antes de encerrar que eu quero falar é da análise da estrutura, tá? Da análise da estrutura que o engenheiro, como eu falo sobre estruturas, eu vou focar aqui a parte de estruturas. O que é que o engenheiro ele vai visualizar no projeto que o arquiteto concebeu a ele, tá? Ele vai visualizar o que? As cargas, tá? Da estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura que tem 2 pavimentos e tem uma cobertura, certo? Isso aqui é um edifício de concreto armado. Aqui eu tenho uma fundação, tá? Aqui eu poderia ter uma sapata aqui, um bloco, alguma coisa, tá? E aqui eu tenho pilares, ó, pilares, vigas e lajes aqui, ó. Isso aqui é uma laje, tá? O engenheiro ele vai prever a partir da norma também, a NBR 6118, os carregamentos para essa estrutura. Por exemplo, o carregamento do peso próprio da estrutura acidental. Por exemplo, aqui, um exemplo. Aqui eu poderia adicionar uma caixa d'água, que está precisando de uma caixa d'água aqui em cima na cobertura, certo? Essa caixa d'água ela vai distribuir o carregamento para essa laje, tá? Essa laje vai distribuir o carregamento para essa viga, que é uma viga, para essa viga, para todas as vigas. E essas vigas elas precisam de carregar, elas vão descarregar aqui nos pilares, ó, tá? Elas vão descarregar nos pilares. E assim, essa distribuição ela vai até a minha fundação, tá? Então eu tenho que prever todos esses carregamentos. Existem 2 tipos de carregamento, as cargas estáticas, tá? Estáticas e dinâmicas. O que é minha carga estática? É o peso próprio, tá? As cargas acidentais, tá? Que todos têm na norma. E a gente pode falar em um vídeo mais à frente. E as dinâmicas, aqui é só um exemplo. E aqui é dinâmica, que eu posso ter vento, tá? E posso ter sismos, né? Que são os terremotos, né? Então, qualquer carga estática, aquela carga que fica parada, ela fica em repouso. Qualquer carga dinâmica, aquela carga que fica se movimentando, tá? Ela carrega a estrutura, descarrega, carrega e descarrega. O vento é uma delas, tá? E a gente pode calcular também o vento, tá? O vento a partir da região do Brasil que você vai fazer seu projeto na estrutura. Então, isso é uma visão geral da análise estrutural, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre como é que é feita essa análise, o que é que deve ser levado em consideração para a gente fazer essa análise. Então, resumindo, você tem os carregamentos na estrutura, tá? E vocês tem os elementos. Você precisa dimensionar um elemento para que venha suportar o carregamento. Aqui você sabe que vai ter
que vai andar pessoas, né? Vai andar pessoas, vai andar... Aqui vai ter máquinas, pode ter mesas. Então vocês precisam, como calculistas, o engenheiro calculista, o engenheiro que faz projeto estrutural, ele prevê as cargas que venha ter na minha edificação e faz um projeto, calcula elementos que são vigas e pilares e outros que suportem esses carregamentos, tá? Que são peso próprio, são cargas acidentais e entre outros, que essa distribuição é feita até que venha chegar na minha fundação, tá? Porque aqui essa carga ela não fica flutuando, ela vai para um canto e ela vai chegar no meu solo, tá? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa desse vídeo que eu fiz, tá? E eu quero agradecer as pessoas que estão comentando e dando dicas, tá? De vídeos. Inclusive, esse vídeo que eu tô falando agora foi alguma coisa que eu tirei das dúvidas que alguém fez no comentário, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar alguma coisa de análise, tá? Para vocês, os tipos de análise, como é que a gente faz análise, o que é que eu devo considerar na análise, por que que eu devo considerar aquilo, por que que aquilo é importante. Então, eu vou ficando por aqui, valeu. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você é novo, tá? Se inscreve, dá um gostei, comenta alguma coisa. E é isso aí, valeu, tchau, até mais.